Queridos irmãos, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês mais uma pequena meditação e eu quero falar sobre algo importantíssimo que é o batismo com o Espírito Santo. Você já sabe o que significa ser batizado com o Espírito Santo? Por acaso você já recebeu o batismo com o Espírito Santo? Então fica comigo até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai sair daqui edificado mais uma vez. Já quero deixar claro para vocês que aqui eu estou num ambiente um pouquinho improvisado e vocês vão escutar muitos passarinhos no fundo, barulhos de construção, então é isso mesmo que nós temos para hoje. Mas eu tenho certeza que você vai sair daqui edificado, apesar de tudo isso, tá bom? Bom, se nós formos olhar para a palavra de Deus ali em Mateus, no capítulo 3, nós vamos ver João Batista batizando com água para arrependimento. E ele disse que depois dele viria outro, do qual ele não era digno nem de desatar as suas sandálias. E este que viria após ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. João Batista estava se referindo a Jesus Cristo. Deus enviou Jesus para salvar a humanidade e nós sabemos que todos aqueles que creem em Jesus podem ser batizados com o Espírito Santo. A principal condição para que você receba o batismo com o Espírito Santo é crer em Jesus. Eu sei que muitas vezes nós somos acostumados, talvez por conta da religiosidade, nós somos acostumados a pensar que para receber o batismo com o Espírito Santo é necessário fazer coisas mirabolantes. Se você orar tantos dias, se você fizer a campanha tal, se você jejuar tanto, se você fizer um sacrifício, fizer aquilo outro, tantas coisas que as pessoas colocam sobre os outros para que elas possam receber o batismo com o Espírito Santo, que às vezes parece algo muito distante da realidade, parece algo muito difícil da gente receber. Quando na realidade a palavra de Deus deixa claro que a única condição que você precisa ter para receber o batismo com o Espírito Santo é crer em Jesus. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus Cristo. E a condição é crer. Você crê, então você recebe o batismo com o Espírito Santo. Muitas pessoas não recebem o batismo com o Espírito Santo porque ficam apegados em tantas coisas que precisam fazer ou que precisam sacrificar, que aí elas ficam engessadas e não conseguem apenas receber, crer e receber esse batismo que é tão maravilhoso, que é um batismo de autoridade. Nós vamos ver na palavra de Deus Jesus soprando o Espírito Santo sobre a vida dos discípulos. Ele ia os enviar para que eles pregassem o Evangelho, as boas novas da salvação em Cristo, e que eles deveriam realizar sinais e maravilhas. E Jesus então soprou o Espírito Santo sobre a vida dos discípulos para que eles recebessem o quê? A autoridade. Autoridade para pregar a palavra de Deus, a autoridade para realizar sinais e maravilhas no nome de Jesus. Então, o batismo com o Espírito Santo nada mais é do que uma capacitação sobrenatural, um poder sobrenatural que vem sobre as nossas vidas para que a gente consiga anunciar com poder e autoridade a palavra de Deus. E todos aqueles que creem em Jesus podem receber o batismo com o Espírito Santo. E cá entre nós, meu irmão, você deveria buscar o batismo com o Espírito Santo. Quero aproveitar para contar para vocês como foi a minha experiência em receber o batismo com o Espírito Santo. Cerca de um mês depois que eu me converti, eu comecei a observar na igreja uma movimentação diferente. Eu me converti a uma igreja pentecostal, então haviam muitos sinais e maravilhas no meio dela. Sabe, o mover do Espírito Santo era algo assim tão fluido, tão intenso, tão dinâmico, que todos os cultos havia uma manifestação diferente do Espírito Santo. As pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas, as pessoas oravam em outras línguas, elas rodavam no poder, literalmente, e eu achava aquilo lindo demais. Sempre fui muito atraída pelo Espírito Santo. E eu me lembro uma vez que um pastor, ele sempre orava por mim no final do culto. Eu ia até ele, recebia uma oração, e Deus revelou para ele que eu queria muito ser batizada com o Espírito Santo.
Eu lembro que ele falou para mim assim: olha, Deus está mostrando para mim que você tem o desejo de falar em outras línguas e que tem alguém aqui na igreja que você vê ela falando, orando em outras línguas, falando em outras línguas, e você fica muito admirada, você acha muito lindo isso. E Deus está falando para mim que Ele quer batizar você com o Espírito Santo e você vai receber essa autoridade, essa graça de Deus através do poder do Espírito Santo. E vai vir sobre você uma porção dobrada. E aquele pastor nunca, ele nem imaginava que a pessoa que eu achava, a pessoa que muito me admirava quando estava orando em outras línguas, era ele mesmo. E eu fiquei caladinho, guardei essas coisas no meu coração. Então, eu comecei a orar, eu tinha um hábito de orar às 3 horas da tarde. E eu comecei a orar, então, buscando a Deus para que eu recebesse o batismo com o Espírito Santo. E eu falava, Senhor, me batiza com o Espírito Santo, eu quero receber o batismo, eu quero esse revestimento de poder na minha vida, eu quero receber isso. E eu me lembro que eu tinha muitas dúvidas em relação ao batismo com o Espírito Santo. Porque eu pensava assim, gente, como será que vai ser? Será que vai ser coisa da minha cabeça, as línguas que vão chegar até mim? Porque a principal evidência do batismo com o Espírito Santo é orar em outras línguas, é falar em outras línguas, né? E eu pensava, gente, como que eu vou saber diferenciar se é o Espírito Santo mesmo ou se é coisa da minha cabeça, né? Como será que isso vai acontecer? E eu me lembro que eu sentia um fervor no meu corpo muito grande, era algo assim, um calor muito intenso, mas eu não falava em outras línguas. No momento de adoração na igreja, eu participava daquele calor, aquela coisa incrível que só quem já sentiu sabe do que eu tô falando, aquela intensidade muito grande, mas eu não falava, eu não conseguia, porque eu tinha muito medo de pecar contra Deus nesse quesito e tá falando algo que fosse da minha cabeça ou das minhas emoções. Então eu tinha muito medo disso. Mas eu continuei orando à tarde, pedindo o Senhor, e eu me lembro de falar com o meu esposo, na época a gente nem namorava. Eu mandei uma mensagem para ele e perguntei, né? Eu falei, olha, Mauro, me explica, né? Como que vai ser, né? Esse momento, eu estou em dúvida, eu não sei. Como que a gente sabe, né? Da evidência do batismo com o Espírito Santo e tal. E ele me explicou algumas coisas e eu continuei em oração. E com 2 meses que eu havia me convertido, eu me lembro que eu estava à tarde, um dia orando, num desses dias, orando ao Senhor para que eu fosse batizada com o Espírito Santo, né? Pedindo mesmo. E eu me lembro que eu comecei a sentir aquele calor que já era bem conhecido, né? Que eu sentia nos momentos de adoração na igreja. Eu comecei a sentir um fogo, um calor, assim, muito intenso dentro do meu quarto, aquela coisa queimando, assim, por dentro, queimando. Parecia um fogo que vinha subindo, sabe? Parece que ia me consumir, que ia me consumir de dentro para fora mesmo. Um calor muito intenso, e eu comecei a adorar e dar glória a Deus, aleluia, e comecei a dizer glória a Deus, e adorar a Deus mesmo, de maneira muito intensa. E quando eu percebi, eu já havia sido tomada. Eu já havia, as minhas palavras, elas já tinham mudado, e eu estava orando em outras línguas. Foi algo assim muito intenso. Me veio uma alegria tão grande que eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar e eu comecei a falar em outras línguas e eu comecei a pular dentro do meu quarto. Foi algo muito intenso, muito extravagante mesmo. Foi um momento assim muito vivo, um momento muito real. Parecia algo tão, meu Deus, algo muito intenso. E eu chorava e eu ria e eu gritava e orava em outras línguas e pulava de maneira efusiva dentro do meu quarto. E eu me lembro que essa foi a primeira vez que eu fui assim, que eu percebi que caiu a ficha de que aquelas orações que eu fazia ali dentro do meu quarto, Jesus estava ouvindo. Deus estava ali dentro do meu quarto. Foi algo assim muito incrível, porque não tinha ninguém orando por mim naquele momento, não tinha uma imposição de mãos sobre a minha cabeça, não havia uma ministração da palavra, não tinha nenhuma música dentro do meu quarto. Foi algo assim, uma experiência real e viva da glória de Deus, do poder do Espírito Santo de Deus que me envolveu naquela tarde.
E de lá para cá, meus irmãos, eu tenho buscado cada vez mais me encher do Espírito Santo, e é uma experiência que nada nesse mundo é capaz de chegar aos pés dessa experiência. Eu já tive muitas experiências com o mundo, né, com as coisas do mundo, com drogas, com álcool, com festas, com relacionamentos. Eu experimentei um pouco de tudo quando eu estava no mundo, e eu vou falar a verdade para vocês. Nada chega aos pés daquilo que a gente sente quando a gente recebe o batismo com o Espírito Santo, quando a gente sente a glória de Deus enchendo a nossa vida. Realmente não existe nada. Não existe nada que se compara. Nada, 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 nada. E eu quero, nesse momento, encerrar esse pequeno testemunho e dizer para você, meu irmão, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo. Busque essa experiência intensa com o Senhor. Talvez você pense assim, mas eu tenho que batizar primeiro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer tanto sacrifício e tal. Não, 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 não. Em Joel, nós vamos descobrir, na palavra de Deus em Joel, nós descobrimos que existe uma promessa de que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. A única condição que existe para que você receba o batismo com o Espírito Santo na sua vida é crer em Jesus. Creia em Jesus e você vai receber o batismo com o Espírito Santo. Busque a oração em outras línguas. Existe algo muito maravilhoso na oração em outras línguas, que é você edificar a si mesmo. Quem ora em outras línguas acaba edificando a si mesmo. A palavra de Deus diz que quem ora em outras línguas fala diretamente a Deus, em segredos, em mistérios, fala com Deus. Então, você é edificado na fé quando você ora em outras línguas. Os mistérios de Deus, eles começam a te envolver, e o Senhor começa a trazer à tona coisas que você nem imaginava que existiam. Vem revelação da palavra, você recebe autoridade e poder. É algo muito intenso, meu irmão. É algo que todo cristão precisa experimentar. Deus espera que você experimente isso. E eu quero, nesse momento, encerrar orando por você. Feche os seus olhos aí onde você está. Se você tem o desejo de receber o batismo com o Espírito Santo, feche seus olhos, eu quero orar por você. Se talvez você já foi batizado com o Espírito Santo, mas você está meio desanimado na fé, você, sabe, as dificuldades vieram, as frustrações chegaram, talvez você dê uma esfriada. Eu quero orar para que você seja reavivado, para que a chama ela venha ser reavivada dentro do seu coração. Amém? Então vamos orar. Pai, eu coloco diante do Senhor todas essas pessoas que me escutam através desse vídeo nesse momento. Meu Deus, eu oro para que elas recebam o Espírito Santo. Em nome de Jesus, que o meu irmão ele receba o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, que ele receba autoridade para pregar as boas novas da tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, que eles recebam poder dos céus para realizar sinais e maravilhas. Em nome de Jesus, eu declaro sobre essa vida que me escuta nesse momento, receba o batismo com o Espírito Santo, receba um renovo sobre a sua vida, receba em nome de Jesus o fogo do Espírito Santo de Deus, receba sobre você nesse momento o revestimento, a autoridade que só Deus pode dar. Receba em nome de Jesus esse revestimento de poder, de autoridade. Em nome de Jesus, comece a orar em outras línguas. Receba o dom de orar em outras línguas. Receba em nome de Jesus sobre a sua vida esse fogo do Espírito Santo que incendeia completamente o nosso ser, que nos reveste com essa graça maravilhosa, que comece a queimar dentro do seu coração o anseio pelas coisas de Deus, o anseio pela palavra de Deus, um anseio pela oração, um anseio pela busca, pela adoração, pelo louvor. Em nome de Jesus, eu oro para que você receba nesse momento o batismo com o Espírito Santo, que Deus ele possa conceder a você, que Jesus ele possa te alcançar aí onde você está nesse momento. Pai, eu te peço em nome de Jesus, batiza essa pessoa com o Espírito Santo, derrama sobre ela a tua graça, Pai. Derrama sobre ela a tua graça. Derrama sobre ela a autoridade, Senhor. O Senhor nos deu autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada, absolutamente nada, nos causará dano algum. Pai, eu oro em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre essa vida que me ouve nesse momento,
que ela vai receber o batismo, o revestimento do alto, para que ela seja uma testemunha. Em nome de Jesus, nós recebemos o poder do Espírito Santo de Deus para sermos testemunhas. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida, meu irmão. Receba, no nome de Jesus, um reavivamento. Receba um avivamento dentro do seu ser. Receba em nome de Jesus a graça para pregar o Evangelho. Receba graça, receba dons espirituais para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para orar em outras línguas. Em nome de Jesus, eu declaro sobre você um novo tempo. Eu declaro sobre você um novo tempo. Um tempo diferente, um tempo onde a glória de Deus vai se manifestar. Em nome de Jesus, que você receba a graça para continuar. E aonde você for, que a glória de Deus chegue sobre este lugar, hoje e sempre. Assim eu oro por você e te abençoo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, meu irmão? Amém? Glória a Deus. Você crê? Então receba o batismo com o Espírito Santo e desfrute dessa graça, dessa presença maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus permitir.